colocar aqui na tela 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Então você pode aí acompanhar comigo na sua Bíblia, tá bom, queridos? Então eu estou lendo a partir do versículo 1 e aí na tela você está visualizando o versículo 6, né? 36. Então olha lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, versículo 6, né? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém, queridos? Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então aqui é uma história que a palavra de Deus nos apresenta, uma história triste no capítulo do rei Davi. Não é bem uma história da nação de Israel, essa história é em Ziclague. Esse período, eu vou resumir mais ou menos, tá? Eu não vou ser muito específico nos detalhes, porque nós queremos falar de algo um pouco mais profundo, focado na reação do rei Davi mediante esse episódio. Mas o que havia acontecido? O rei Saul vinha perseguindo Davi. Davi ele estava foragido, ele estava fora de Israel. Ele havia se associado com pessoas, com homens e mulheres que não concordavam com a forma como o rei Saul vinha conduzindo as coisas. Eles se associaram a Davi, e Davi, no meio de uma reviravolta total, os filisteus, que eram inimigos da nação de Israel, acreditando por um momento que Davi, naquele momento, ele havia se tornado inimigo de Israel, porque eles viam Saul perseguindo ao rei Davi. Então os filisteus, que eram inimigos da nação de Israel, acreditavam que Davi, naquele momento, estava contra a nação de Israel. E na realidade Davi nunca esteve contra a nação de Israel, e ele nunca se levantou contra o seu rei. Davi ele fugia, e pessoas se associaram a ele porque sabiam que ele era do bem, que ele era um homem chamado por Deus, que ele tinha o chamado do Senhor sobre sua vida, e as pessoas naturalmente o seguiam. Então muitas pessoas andavam com Davi nessa época. E Davi teve um período que, fugindo de Saul, ele acabou procurando os filisteus, e ali os filisteus acreditaram que ele não estava batendo bem das ideias, ele era um foragido de Saul. E depois, nesse ponto da história, os filisteus haviam cedido para Davi uma cidade chamada Ziclague, para que ele ficasse naquela cidade, para que ele ficasse ali com suas mulheres, com seus filhos, e que os homens que o seguiam, aquele exército de homens que não era um exército de uma nação, mas era um grupo armado de homens que haviam se associado a Davi, homens fiéis a ele, que queriam o ajudar ainda no momento que ele ainda não era rei, mas ele era perseguido por Saul. Aqueles homens com suas mulheres e suas crianças, eles se estabeleceram ali na cidade de Ziclague. E Davi, no momento que ele está fora, acontece esse fenômeno, né? Os amalequitas, que também eram inimigos deles ali, era uma situação que eles viviam cercado de inimigos, né? A nação de Israel. Os amalequitas invadiram Ziclague, que era a cidade onde Davi estava refugiado
com seus amigos, né, fugindo de Saul. Já não basta você estar numa situação de fuga do rei de Israel, ainda os amalequitas vêm, queimam toda a cidade, levam as mulheres, levam as crianças cativas, e aí chega nessa parte da história. Versículo 1, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, nessa cidade que eles se refugiavam, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag também, e tinham ferido a Ziclag, a cidade, eles tinham destruído a cidade e a tinham queimado ao fogo, então não tinha mais nada. Você chega na cidade lá que está a sua família, que está a sua esposa, seus filhos, foi tudo queimado, tudo destruído. E tinham levado cativas as mulheres, levaram as mulheres como escravas e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Então os idosos, enfim, as crianças, o gado, levaram tudo que eles tinham. E isso, queridos, isso é uma tragédia. Todos nós, na nossa vida, talvez já tenhamos passado por uma situação em que aconteceu algo que nós não esperávamos, algo que principalmente para nós que cremos num Deus todo-poderoso, que cremos num Deus que criou todo o universo, que cuida de nós, muitas vezes nós passamos por situações que falta o chão debaixo dos nossos pés. Eu não sei se você consegue imaginar homens de Deus, Davi era um homem de Deus, ele estava ali se preservando, ele era fiel ao rei Saul, ainda que Saul quisesse o matar, ele teve oportunidades de se vingar ou de fazer algo terrível, ele nunca fez. Ele era um homem que tinha o coração segundo o coração do Senhor, mas aí nós vemos que coisas ruins também acontecem na vida daquelas pessoas que amam a Deus, daquelas pessoas que amam a Deus. Eu não vou falar de pessoas boas, porque na realidade todos nós diante de Deus somos falhos, todos nós temos muitos pontos cegos, então eu não vou comparar Davi como uma pessoa boa e Saul como uma pessoa má. Eu posso dizer que Davi, ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E Saul tinha um coração voltado para as coisas dele pessoal. Ele era um homem vaidoso, ele era um homem cheio de si próprio, ele era um homem que ansiava pelo poder, ele queria poder. E Davi, ele só queria servir a Deus, ele só queria fazer a vontade do Senhor. Ele não pediu para ser rei, Deus colocou ele naquela posição. Ele não buscava na soberba se sobressair, não, as coisas aconteciam naturalmente na vida do rei Davi. Davi era um homem com o coração puro, guiado pelo Senhor. Ele cometeu erros, ele cometeu falhas também, ele cometeu pecados terríveis, como qualquer um de nós podemos cometer. Mas a questão não é pessoas boas e pessoas ruins. Nós que somos cristãos, nós temos que inclusive tirar essa forma de classificar. Não existem, diante de um Deus santo, não existe ninguém bom. Uma vez alguém se dirigiu a Jesus e falou: bom mestre. E Jesus falou: por que me chamas bom? Não há um senão Deus. Eu entendo nessa frase de Jesus que ele está dizendo assim: ou você não sabe o que você está dizendo, porque ninguém é bom, né? E você está querendo me bajular, talvez, ou você reconhecendo que eu sou Deus, você me chama de bom por isso. Porque você me reconhece que eu sou Deus? Lógico que Jesus não falou tudo isso. Ele falou uma frase: não há ninguém bom. E muitas vezes nós, sem querer, muitas vezes o cristão, ou aquela pessoa que ainda está começando a caminhar na fé, ela tem a tendência de separar as pessoas em pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más. Eu olho para Davi e eu vou falar: Davi é bom. Eu vou olhar para Saul e vou falar: Saul é mau. Não, e não é assim que funciona. Na realidade, todos nós pecamos, todos nós precisamos da glória de Deus sobre nossa vida. Obviamente, algumas pessoas vão pecar mais, outras menos, e isso não existe uma classificação. O que existe são pessoas que olham para si próprias e reconhecem que são pecadores. Eu reconheço que dentro de mim há maldade, que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu não sou bom nem aqui, nem em lugar nenhum, eu não sou nem aqui, nem na China. Se há alguma coisa boa em mim, é porque Deus, ele age através da minha vida, é porque o Espírito Santo, ele age através das minhas ações. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, a palavra de Deus, ela se sobressai a quem eu sou. Na realidade, quem está agindo é Deus, quem está fazendo uma boa obra através da minha vida é o próprio Deus. Para que ele seja glorificado. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com ninguém, nem com Davi, nem com Saul. Na realidade, Davi tinha um coração ansioso em fazer a vontade de Deus. E Saul não estava nem aí para a vontade de Deus. Muitas vezes na história do rei Saul, nós vemos as instruções serem específicas para Saul seguir as instruções do Senhor, e Saul não quis saber. Ele virou as costas. E Davi era um homem que queria fazer a vontade de Deus. É isso que define a diferença de um e de outro.
E Davi, sendo um homem nessas condições, querendo fazer a vontade de Deus, mais uma vez a Bíblia mostra para nós que essas coisas não nos eximem de passarmos por problemas, de passarmos por situações difíceis. Davi aqui ele passou por um caos, por algo muito terrível. Eu vou continuar a leitura aqui, ó. Ele fala assim mais para frente. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, eles começaram a gritar em desespero, foi um desespero, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você sabe o que é isso? Você chorar até chegar uma hora que não tem mais forças. Eles choraram a exaustão. Davi junto com seus homens. Por quê? Por que eles choraram tanto? Queridos, tudo foi embora. O principal, as mulheres, as esposas, as amadas, os filhos, os idosos que ficaram para trás, talvez seus pais, seus sogros, suas sogras, aquelas pessoas queridas, as famílias daqueles homens foram levadas, foram tomadas. E a minha casa, a casa que ele tinha as coisas dele dentro, que estava com todos os seus pertences, tudo queimado a fogo, tudo destruído, não tem mais nada. Eu chego na cidade, não tem mais nada. Acabou. Se eu tivesse coisas guardadas ali da minha infância, se eu tivesse coisas que eu ganhei, tudo foi roubado, saqueado. A esposa foi levada embora, as crianças, os animais, muito talvez ou mataram uma parte dos animais ou levaram tudo embora. Isso é um desespero. E a Bíblia diz, ela diz sem exagero, que eles choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Eles choraram de verdade, aquilo foi dolorido. Aqueles homens ali, eles se desesperaram, eles choraram, alçaram a voz. Eu não tenho ideia de quantas horas demora para eu não ter mais força para chorar. É um choro real, é verdadeiro, é um choro que vem da alma, é uma dor que não quer parar dentro da pessoa. A pessoa chora e ela não consegue fazer outra coisa. Eu não sei se alguém aqui que está me assistindo já passou por uma experiência de chorar e não conseguir parar mais, e chegar uma hora que não tem mais fôlego, não tem mais força, e para de chorar, mas se tivesse força, aquele choro continuaria, a pessoa simplesmente não consegue mais. Não é que aliviou, não é que acabou a vontade de chorar, acabou a força, aquilo desgastou o máximo, foi extenuante. E aqueles homens, quando não tiveram mais força para chorar, né, a Bíblia diz, inclusive, ela cita que até as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, né, e Abigail, uma mulher que ele já tinha casado, que era esposa de Nabal. Enfim, Nabal fez uma maldade, ele acabou casando com essa mulher também. Então tá falando, e Davi muito se angustiou, as esposas dele também foram, não foi só dos seus amigos, foram de todos. Davi, ele sentiu a mesma dor que eles sentiram, porque ele passou pela mesma coisa, estavam todos sofrendo, todos ali chorando, né? E aí ele fala assim, e Deus fala para nós aqui, e Davi muito se angustiou, ele já se angustiou que perdeu tudo, ele se angustiou que aquela cidade havia sido destruída, suas coisas, suas mulheres, os seus filhos. Aí ele fala assim, porque o povo falava de apedrejá-lo. Apedrejá-lo. Davi está passando pela mesma dor que as pessoas. E aí, nesse momento, ainda já não chega a dor que você está passando, ainda as pessoas se voltam contra você. Imagina a circunstância, imagina a situação, imagina o Davi ali mal conseguindo enxugar suas lágrimas, de repente olhar para as pessoas ao redor e as pessoas olhando para ele com raiva, as pessoas olhando para ele de uma forma inquisidora, olhando com rabo de olho, conversando entre si e dizendo, vamos apedrejá-lo. Em outras palavras, eles estão dizendo, a culpa é de Davi. A culpa é de Davi. Davi até agora só tinha feito bem. Davi está se esquivando de Saul. Davi está fazendo tudo certo. Aquele povo tem visto o comportamento de Davi, tem visto o seu caráter. Eles têm andado com ele, mas a hora que as coisas ficam ruins, as pessoas, queridos, nós seres humanos, nós muitas vezes vamos agir como tolos. Tem uma própria passagem, um dos salmos, que Davi fala, por causa da minha dor, o que eu estava passando, eu agi como um animal. Muitas vezes, quando nós estamos passando
por problemas, por situações doloridas, difíceis, nós perdemos a sensibilidade de compreender as coisas que acontecem ao nosso redor. E é meio que inevitável, se nós não tomarmos cuidado, nós sempre vamos procurar alguém para levar essa culpa. E Davi sentiu isso na pele. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, onde coisas acontecem com pessoas, e as pessoas às vezes vêm e se revoltam contra você, e enfim, né? Mas nós também temos que pensar, será que nós já não fizemos isso? Será que nós já não estivemos no lugar desse povo, que quando as coisas vão mal, a gente quer procurar alguém para acusar, para atacar pedra? O verdadeiro inimigo não era Davi, o verdadeiro inimigo eram os amalequitas, foram eles que vieram e destruíram, e Davi não poderia ter feito nada com relação a isso. Eles estavam juntos, em outro lugar, no momento em que a cidade foi invadida. Mas o ser humano, quando ele se vê triste, angustiado, ele reage muitas vezes de uma forma horrível, de uma forma péssima, de uma forma em que não consegue entender o sentimento dos outros, não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Ali a Bíblia está dizendo, Davi também teve suas duas mulheres levadas. Ninguém conseguiu ver que ali naquele momento o rei Davi também sofreu a mesma coisa que eles sofreram. Sabe, se Davi talvez, de uma maneira premeditada, de uma forma malandra, ele tivesse escondido suas mulheres em outro lugar, seus filhos, seus bens em outro lugar, e aí os inimigos viessem, levassem todos, e Davi não fosse atingido diretamente, eu até concordaria com uma certa revolta do povo. Mas nós estamos vendo, as mulheres de Davi estavam junto com as mulheres deles. Não havia separação. Eles estavam todos no mesmo barco. Mas a hora que as coisas dão erradas, a hora que as coisas não são do jeito que as pessoas esperavam que fosse, eles têm que encontrar um culpado, eles têm que voltar a sua ira e a sua raiva, às vezes com aquele que estava chorando do lado dele. E nós temos que pensar nessas coisas. A Bíblia fala sobre apedrejamento, né? Eles falavam de apedrejá-lo, e a Bíblia explica, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Quando as pessoas estão em amargura mesmo, em amargura profunda, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem pensar, elas não vão tomar a decisão mais acertada, porque elas estão em amargura, elas estão passando por algo terrível. Não é o momento, às vezes, de nós queremos consertar as coisas. Nós temos que entender que as pessoas passam por problemas, e às vezes as pessoas que estão passando por problemas também, quando eu e você estivermos atravessando problemas, se um dia nós estivermos passando por uma situação que nos traga amargura, nós temos que tomar cuidado, porque um dia, tudo bem, muitas pessoas gostariam de dizer, eu já passei pelo que Davi passou, né? Às vezes as pessoas até fantasiam que elas são perseguidas, às vezes elas até fantasiam que as pessoas fazem mal para elas, enfim, né? Tem esses casos, mas nós devemos pensar no nosso coração. Será que muitas vezes nós não fomos como esses homens, os amigos de Davi, que na hora que as coisas ficaram ruins, o próprio Davi que estava chorando com eles começaram a olhar para ele como inimigo e queriam apedrejá-lo. Apedrejar é tirar a vida de uma pessoa. Davi até esse momento só tinha feito bem, ele era um parceiro, ele era um companheiro, ele era um guia para aqueles homens. Agora, por que esse ódio? Por que ter que matar Davi? O que Davi fez na cabeça deles? Davi deixou de fazer algo. Na realidade, não foi algo que ele fez, foi algo que eles acreditam que ele não fez, talvez não tenha dado proteção, e ali Davi está chorando, está junto com eles, está angustiado, e aqui no versículo 6 ele continua assim, cada um estava em amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas, então está justificado. A Bíblia está dizendo, sabe por que eles queriam apedrejar Davi? Porque eles estavam amargurados, porque haviam levado suas esposas, seus filhos, e talvez todos nós teríamos ficado da mesma forma. Se algo acontece ali dentro daquele grupo, provavelmente o líder é o culpado. É isso que eles sentiam, e a Bíblia está dizendo, eles não estão errados. Mas olha o final do versículo 6. Todavia, apesar disso, apesar de Davi já ter chorado, apesar das suas esposas terem sido levadas embora, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele buscou a Deus, ele foi orar. Ele foi buscar, se você continuar lendo aí do versículo 7 em diante, você vai ver que Davi ele ora, ele busca a Deus em oração.
Ele estava chorando junto com os homens, mas a hora que os homens quiseram vir para cima dele, para apedrejá-lo, para matá-lo, ele buscou a Deus. Buscou a Deus e ele se fortaleceu no Senhor. E isso trouxe um resultado positivo. Então, essa história começa a mostrar algumas coisas para nós. Mas o que me chamou muita atenção foi o fato deles quererem apedrejá-lo. E eu fiz um pequeno estudo bem simples na Bíblia sobre a questão do apedrejamento. Eu fui procurar algumas vezes que aparece a palavra apedrejamento, né? Eu achei uma passagem lá no livro de Êxodo que o povo quando começou a se queixar que não tinha água, eles começaram a reclamar que não havia água, eles começaram a falar que Moisés tirou eles do Egito para eles morrerem naquele lugar, e a Bíblia diz que Moisés teve medo de ser apedrejado pelo povo. Mais uma vez, Moisés, um líder levantado por Deus ali, levando aquela nação do Egito para Canaã, e a hora que não tem água, o povo quer apedrejar Moisés. Então Moisés ali se sentiu numa situação, e ele fala para Deus, ele fala, Senhor, esse povo vai me apedrejar, esse povo aí, enfim, Deus dá água para aquele povo. Moisés intercede, Moisés ora, né? Mais para frente, quando eles chegam, depois passando alguns anos, eles vão ficar lá 40 anos no deserto, enfim, quando eles chegam na porta de Canaã, Josué e Caleb, eles vão lá, junto com mais 10 príncipes, né? Eles vão em 12 homens, eles vão lá espiar a terra, e eles voltam dando um diagnóstico. A Bíblia diz que 10 daqueles homens deram um diagnóstico negativo, falando, olha, a terra realmente, o que Deus falou é verdade, ela é boa, ela tem isso, tem aquilo, mas tá cheio de gigantes, e nós, perto daqueles homens, nós éramos pequenininhos, como gafanhotos. Esses homens vão nos devorar como alguém que come pão, então nós estamos perdidos, não vai dar nada certo. E o povo começou a chorar, o povo começou a clamar de novo, dizer que Moisés tinha levado eles para morrer ali naquele lugar, e eles iam ser destruídos pelos inimigos, mas Josué e Caleb, eles insistem, eles falam, não, Deus nos trouxe até aqui, e a Bíblia diz que o povo queria apedrejar a Josué e Caleb, porque eles estavam dando uma mensagem positiva, não, vamos lá, Deus é conosco, e eles queriam apedrejar. Então nós vemos na história bíblica, é muito interessante, nos chama muito atenção, homens que estão fazendo aquilo que é correto, ou que tem uma visão espiritual correta das coisas de Deus, e as pessoas que não têm a mesma visão, as pessoas que estão olhando as coisas de uma forma carnais, ali dentro da nação de Israel, querendo apedrejar aquelas pessoas. Né? Nós vemos, por exemplo, no Reino do Norte, que tinha lá um casal de reis malignos, os mais malignos da história, né? Acabe e Jezabel. A mulher mais maligna da Bíblia, o rei desculpa a palavra, mas o mais idiota de toda a escritura é o rei Acabe. E esses dois, eles tinham lá um vizinho que chamava Nabote, que tinha uma vinha, né, uma plantação de uvas que devia ser um espetáculo, e o rei Acabe queria aquela plantação de uvas, e para ele não podia nem comprar, porque segundo a lei de Israel, né, a lei que Deus havia dado a Israel, eles não poderiam vender as propriedades dele de forma que aquela propriedade saísse de uma certa linhagem e fosse para outra. E o rei fica lá fazendo manha, Jezabel era maligna, ela procura um plano, e eles fazem um plano para incriminar Nabote de algo que ele não havia feito. Eles levantam um falso testemunho contra Nabote, que era o dono da vinha, e ali aparecem falsas testemunhas, ele é condenado, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado à morte. E aí eles tomam posse da vinha de Nabote, né? Então nós vemos mais uma vez uma pessoa do bem querendo fazer o que é certo, querendo colocar a lei de Moisés ali ele poderia pedir um preço alto, o rei pagava para ele, e ele ia ser mais rico do que ele talvez nunca tivesse sido com uma vinha, né? Mas ele falou, não, a lei diz que eu não posso vender, e talvez pela correção dele, por ser certo, ele morreu apedrejado. Moisés, eles queriam apedrejar. Davi, nós vimos que eles queriam apedrejar. Josué e Caleb, eles queriam apedrejar. Mas Nabote, ele foi apedrejado, ele foi morto, né? Então por causa da tirania de Acabe e Jezabel, ele foi morto. Então nós vamos ver nas escrituras, muitas vezes, o apedrejamento de pessoas que não eram para ser apedrejadas, né? Mas a lei de Moisés dizia sim que algumas circunstâncias deveriam ser apedrejados, né? E eu procurei lá algumas passagens, não sei, eu tenho certeza que eu não encontrei todas, mas dentro do que eu estudei eu peguei as mais curiosas. Por exemplo, o boi, se alguém tivesse um boi e esse boi ferisse alguém,
e esse ferimento trouxesse a morte, o boi tinha que ser apedrejado até a morte. Né? Então, o boi, um animal irracional. Né? Então, se ele fizesse um dano uma vez, era suposto que ele ia fazer novamente. Então ele tinha que ser apedrejado até a morte para não deixar descendência e não ter. Eu não sei se é uma forma de parar o dano, mas enfim, era a lei de Moisés. Uma outra, por exemplo, existia na época que a nação de Israel estava entrando em Canaã, os povos, os cananeus, que eles ofereciam seus filhos a Moloque. Moloque era uma entidade demoníaca, eles tinham uma estátua gigantesca que era como ela era metálica e o interior dela era como uma fornalha, e ali eles acendiam uma fornalha muito grande dentro daquela estátua que ficava com as mãos colocadas assim para frente, e as pessoas, os adoradores de Moloque, ofereciam suas crianças, seus filhos, para esse Deus. Então Deus, através da lei de Moisés, ele fala que se alguém em Israel fizesse isso, quer seja um estrangeiro que estivesse ali no meio do povo, ou alguém do povo, que sacrificasse os seus filhos a Moloque, ele seria apedrejado até a morte. Era a lei de Deus. Tem que apedrejar essa pessoa até a morte, para que esse mal seja extirpado do meio do povo. E é interessante nós pensarmos, caramba, mas alguém é capaz de fazer isso? Sim. Naquela época, milhares de pessoas, muitos povos ofereciam suas crianças a esse deus chamado Moloque. E é interessante até que, né, existe uma palavrinha parecida, Moleque, né, que Moleque está sempre associado à criança. Eu não sei exatamente se isso tem alguma coisa a ver, eu já vi pessoas falando que sim, mas eu não tenho certeza. Né? E então era uma outra coisa. Né? Por exemplo, pessoas que fizessem adivinhação ou alguma forma de necromancia, que é consultar os mortos, buscar comunicação com os mortos, né? Que são pessoas que a Bíblia fala, nessa passagem fala sobre possessão de espíritos. Então os espíritos levam as pessoas a adivinharem, levam as pessoas a querer falar com os mortos, e isso também era um motivo para serem apedrejados. A Bíblia também fala aqueles que blasfemassem ao Senhor dentro do território de Israel. Se alguém falasse mal de Deus, alguém blasfemasse, esse era para ser apedrejado até a morte. Qualquer que fizesse qualquer coisa não permitida em um sábado, o cara ia lá apanhar lenha no sábado, era para ser apedrejado. Ele fizesse qualquer coisa que a lei de Moisés não determinasse, era para ser apedrejado. Eu sei que isso é muito radical, é algo bem terrível, né? Mas era assim que era a lei, era assim que Deus estava ensinando o povo lá naquele princípio. Eles haviam saído do Egito, onde tinha leis muito mais pesadas, e Deus está ensinando esse povo a migrar para uma lei mais justa, para depois, mais para frente, ele sintetizar toda a lei nas coisas que Cristo ia nos ensinar. Pessoas que tentassem convencer a outros dentro da nação a adorar outro Deus eram para ser apedrejados. Vamos ali adorar aquela imagem, era para ser apedrejado. Vamos ali adorar o Deus Renfã, era para ser apedrejado. O adultério era motivo de apedrejamento. Então, um homem deitava com uma mulher, os dois adulteraram, os dois tinham que ser apedrejados. Inclusive, nós vamos ver no Novo Testamento, os homens trazem para Jesus uma mulher apanhada em adultério. Mas cadê o homem? Ninguém faz adultério sozinho. Né? A mulher estava adulterando com o homem. Eles tinham que ter trazido os dois, segundo a lei de Moisés. E aí sim eles seriam apedrejados dentro do que a lei dizia. Era uma lei, aquilo naquela época as coisas eram um pouco diferentes e era assim que funcionava. Tá? O adultério, então, era também motivo de apedrejamento. O filho rebelde, o filho que desse trabalho aos pais, não respeitasse, que ficasse, até fala que fosse beberrão e se perdesse na noite, desse trabalho e desonrasse os seus pais publicamente, o pai e a mãe tinham que ir lá apresentar para o sacerdote e todo o povo ia apedrejar o filho rebelde. Era bem estreito ali naquela época. Né? A moça que não se guardasse para o casamento. Se ela tivesse um relacionamento com alguém antes do casamento e depois ela casasse, se ela fosse descoberto, já era para ser apedrejada. Se ela fosse descoberta depois de casado, o noivo poderia reclamar e levá-la diante das autoridades e ela seria apedrejada até a morte também. Se nós concordamos com isso ou não, é secundário, queridos. Isso eu estou só mostrando que era a lei para a nação de Israel naquela época, tá? Um homem também que violentasse alguma mulher, também ele era réu de morte por apedrejamento, e mais algumas outras coisas aí, que senão vai ficar muito extenso. E por que eu estou querendo falar de apedrejamento? O que Davi havia feito dentro dessa lista para que eles apedrejassem Davi? Né? Moisés, Josué e Caleb eu não vou nem falar, porque a lei ela foi instituída ali naquele período, mas tudo bem, o que Moisés fez quando o povo não teve água?
Eles queriam apedrejar Moisés. O que Josué e Caleb fez dentro dessa lista de motivos, talvez, que a lei permitisse o apedrejamento até a morte? O que eles haviam feito que os condenasse ao apedrejamento? Nada, nada. Mas depois nós vamos ver, por exemplo, nas conquistas, lá no livro de Josué, que eles começaram a conquistar as cidades, eles venceram a primeira, e depois, num momento, Deus ele dizia para eles destruírem todas as cidades que eles venciam e não pegar nada dos despojos. E Acã, ele cobiçou algumas coisas lá do inimigo, algumas coisas valiosas, ele escondeu na sua tenda. E isso levou Israel a perder uma próxima batalha. Eles perderam, homens morreram, muitos homens morreram por causa do pecado de Acã. E eles, quando descobriram que havia sido Acã, a Bíblia diz que eles apedrejaram Acã e sua família, né? Então ele transgrediu a lei e ele foi apedrejado, né? E, enfim, Jesus ele conta uma parábola da figueira, e da figueira, da vinha, da figueira não, da vinha, que um lavrador plantou uma vinha, arrendou a uns homens, ele vai falando, ele está falando da nação de Israel, que foi dada uma responsabilidade da nação de Israel, e depois de um tempo, o senhor da vinha manda homens para cobrar o aluguel, né? Estava arrendada, eles tinham que pagar a mensalidade por usar a terra, e a Bíblia diz, e aí Jesus fala que eles recebendo, a uns eles apedrejaram. Jesus ele usa essa palavra, eles apedrejaram, lógico que ele está se referindo aos profetas que foram enviados à casa de Israel, e o povo de Israel, ao invés de recebê-lo, apedrejaram esses homens. Muitos profetas do passado foram apedrejados por pregarem a verdade. Eles queriam pregar a verdade e eles foram apedrejados. Na realidade, a Bíblia tem pouca narrativa de pessoas que foram apedrejados, na realidade, porque elas precisavam ser apedrejadas. A Bíblia tem mais narrativa de pessoas que foram apedrejados e não deviam nada. Eles foram apedrejados injustamente. A Bíblia mostra muito isso. Então a Bíblia mostra como nós podemos ser injustos, como nós podemos aplicar até por trás de algo chamado palavra de Deus, uma grande injustiça. E Davi, queridos, Davi, ele era um homem agregador, ele estava ali no instinto de sobrevivência, protegendo seus homens, e num momento que foi muito maior do que a sua capacidade de fazer algo, os amalequitas invadiram Ziclag e levaram as mulheres cativas, as crianças cativas, e agora que é um momento de dor coletiva, agora que seria um momento de união, os homens querem apedrejar Davi. E Davi, ele reage da melhor forma possível. Ele, a hora que ele entende a situação, ele busca a Deus, ele se fortalece no Senhor. Eu vou até ler aqui a sequência do versículo, aqui na minha Bíblia eletrônica, eu vou pegar aqui o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Então tinha lá, Abiatar andava com Davi, né? Ele era o sacerdote. Ele fala, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O éfode era uma peça que eles vestiam sobre a roupa do sacerdote, que tinham as pedras preciosas, que representavam as tribos de Israel, colocava tipo um chapéu na cabeça, era uma roupa que o sacerdote se apresentava a Deus. Então olha só que interessante, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la? Aí ele fez uma pergunta, ele buscou a Deus em oração, e lhe disse, Deus respondeu, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. E nesse momento que Davi buscou a Deus, ele conseguiu apaziguar inclusive o coração dos homens. Versículo 9, partiu pois Davi, ele e os 600 homens com que ele se achavam. Ele estava com 600 homens e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Eles tinham deixado um pessoal que naquele momento não era capaz de entrar na guerra, eles tinham ficado ali. Enfim, resumindo, Davi ele vai lá contra os amalequitas, ele recupera tudo e traz tudo de volta. O que Davi fez que trouxe a vitória? Ele não permitiu que a amargura tomasse conta do seu coração. Ele também chorou junto com seus irmãos. Ele chorou assim como eu e você, muitas vezes nós choramos, como muitas vezes nós nos desanimamos, como muitas vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir dar o próximo passo, mas uma coisa Davi não fez, ele não permitiu que a amargura tomasse o seu coração. Porque quando a amargura tomou o coração dos seus amigos, dos seus 600 amigos, eles pegaram pedras, eles iam pegar em pedras para atirar em Davi.
E é isso que nós não podemos permitir que aconteça na nossa vida. A amargura, muitas vezes, ela nos leva a agirmos como loucos. A amargura, muitas vezes, nos leva a agirmos, como diz a Bíblia, como animais, como irracionais, de forma animal é no sentido de irracionalidade. Eu não penso, por isso que eu quero tacar pedra em alguém. Eu não penso, por isso que eu me volto. É muito comum no casamento, quando nós nos sentimos frustrados com alguma coisa, a primeira pessoa que às vezes nós somos ríspidos, nós atacamos, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é aquela companheira que está ali do seu lado, dando a vida dela junto com você, e você se volta contra ela, ou às vezes ela se volta contra ele, ela se volta contra o seu marido, aquele que traz sustento, que abençoa, e nós temos que tomar cuidado, porque da mesma forma que esses 600 homens de Davi ficaram amargurados, e ali naquele momento eles não conseguiram pensar com clareza, e eles quiseram atacar, eles quiseram matar exatamente o homem que era a razão deles estarem ali, era a pessoa que era a razão, o motivo deles continuarem lutando, deles continuarem acreditando em Deus, era o homem que compartilhava com eles, e era exatamente, se nós não tomarmos cuidado, queridos, é muito fácil nós nos voltarmos contra aqueles que às vezes são a nossa esperança, aqueles que vão nos ajudar, aqueles que realmente vão estar lá conosco quando nós precisarmos. E Deus, ele tem colocado pessoas nas nossas vidas, começando pela nossa família, dentro da nossa casa, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos. Nós temos que zelar umas pelas outras e nós temos que ter esse coração de Davi. Quando as coisas ficarem difíceis, nós temos que aprender, orarmos, buscarmos a Deus e, como Davi fez, nos fortalecermos no Senhor. Não permitir que a amargura tome o nosso coração a tal ponto de nós cometermos absurdos, de nós nos voltarmos contra pessoas que não têm nada a ver com o nosso infortúnio. E às vezes elas estão no mesmo barco que nós, elas estão sofrendo a mesma dor que nós, mas ao invés de nós buscarmos a Deus e buscarmos respostas, Davi, ele foi para Deus, ele fez duas perguntas: perseguirei eu esta tropa? Senhor, é para eu perseguir? Eu vou alcançá-la? E Deus disse: vai, persegue, eu vou te dar essa vitória. É assim que Deus age na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, quando parece que está tudo desmoronando, quando a casa está caindo, quando o chão já se foi embora, queridos, é o momento de pararmos. Não deixa a amargura tomar conta do nosso coração. Nós não podemos permitir isso. Quantas vezes eu deixei a amargura tomar conta do meu coração e eu dei passos errados, eu fiz coisas erradas, eu machuquei quem estava ao meu redor, e às vezes eu quis tacar pedra naquele que não tinha nada a ver com o problema. Às vezes a pessoa blasfema contra Deus, às vezes a pessoa fala: por que o Senhor deixou isso acontecer? E Deus está falando: clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É o que diz a Escritura. Clama a mim no dia da tua angústia. Aquele dia foi um dia mau para Davi, aquele dia foi o dia da angústia, e ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou a Deus, ele orou, ele fez perguntas, e Deus, ele é um Deus de respostas. Todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. É esse o Deus que nós cremos, é esse Deus que Jesus apresentou para nós. Foi esse Deus que sacrificou o seu próprio filho para que eu e você entrássemos na glória. E é interessante que nós não paramos por aqui com a lista das pessoas que eram para ser apedrejadas. Uma vez Jesus, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, ele disse: eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz que os homens pegaram pedras para atirar em Jesus, porque ele disse, blasfemou, mas era o próprio Filho de Deus. Até Jesus, ele foi alvo da ira de homens que não compreendiam a verdade. E as pessoas, quando não compreendem a verdade, elas se levantam contra a verdade, elas se revoltam contra a verdade. É natural. Se nós vivermos na carne, nós vamos ficar dessa forma. Se nós quisermos manter a nossa vida na carne, nós vamos nos revoltar contra as coisas espirituais. E talvez nós vamos ser os primeiros a querermos atirar pedras naquilo que é verdadeiro, naquilo que é reto, naquilo que é santo. O apóstolo Estevão, ele morreu apedrejado. Ele morreu apedrejado, e na hora que ele começou a receber as pedradas, ele começou a glorificar Deus. Ele olhou para os céus, ele viu Jesus sentado no trono do lado de Deus, e Jesus se levanta naquele momento, ele glorifica a Deus, ele não está nem ligando. Eu acredito que naquele momento as pedras estejam até doendo, mas ele não está mais sentindo. Ele já acessou a visão de Cristo ali nos céus, e a Bíblia diz que aqueles homens tampavam os ouvidos para não ouvir ele glorificando, e começaram a lançar pedras com mais ódio, e Estevão foi morto apedrejado.
É interessante que uma lei que era para ser punitiva, é óbvio que muitas pessoas morreram apedrejadas pela lei, de acordo com a lei. Elas haviam errado, a lei enquadrava elas naquele código e elas morreram apedrejadas, muitas. Mas a Bíblia traz narrativas de homens que foram apedrejados porque amavam a Deus, homens que foram apedrejados porque fizeram a vontade de Deus. Nós vemos Estevão, nós vemos Paulo lá no capítulo 14 do livro de Atos, que vieram lá uns judeus da Antioquia e apedrejaram a Paulo, e Paulo foi dado como morto, ele foi arrastado para fora da cidade. Alguns defendem a ideia até que ele morreu mesmo, e depois ele ressuscita quando largam o corpo dele, mas como a Bíblia fala que ele foi dado como morto, eu acredito que ele ficou inconsciente, ele ficou talvez em coma, e depois lá fora da cidade, não sei se os irmãos orando, ali tratando ele voltou e voltou para a cidade para pregar de novo, né? Ele voltou naquilo lá, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, fala, né, a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, mas principalmente no versículo 37, o capítulo 11 inteiro, ele vai falando sobre homens e mulheres que fizeram coisas admiráveis na Bíblia, que isso mostrou que eles tinham fé. E no versículo 37 especificamente, fala que uns deles foram apedrejados, fala, foram apedrejados. Então, homens de Deus que falaram a verdade, que fizeram as coisas de boa vontade, Moisés, Josué, Caleb, Davi, Jesus, eles queriam pegar a pedra para atirar em Jesus, Paulo foi apedrejado, Estevão morreu apedrejado. Então nós vamos ver que os heróis da fé, eles foram apedrejados por não serem compreendidos, né? E aí, para terminar essa passagem, eu queria exatamente pegar uma passagem onde Jesus mostra uma mulher sendo apanhada em adultério, como eu falei antes. E aquela mulher, os homens com pedra nas mãos, e os homens inquiriram a Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. Cadê o homem, né? Eu pergunto, cadê o homem? Não tem homem, só trouxeram a mulher. Ainda eram covardes, deveriam trazer os dois. Ele fala, a lei diz que ela deve ser apedrejada, porque era verdade tu que dizes. E aí Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira. Para tirar a primeira, era só quem não tivesse pecado. O restante, a segunda pedrada, podia ser qualquer um, é o que eu entendo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira. A primeira. E ninguém teve coragem de atirar. Foi isso que faltou lá no dia de Davi. Ninguém parou para meditar que Davi não era culpado do que tinha acontecido. Davi estava na dor com eles. Mas é isso que acontece. E é isso que às vezes vai acontecer na minha e na sua vida. Não é porque nós amamos a Deus, não é porque nós temos feito a vontade de Deus na nossa vida, que coisas ruins não vão se levantar contra nós. Não é. Não é por isso. Não é porque, mas eu sirvo a Deus, eu amo ao Senhor, eu vou na igreja, eu sou bom. Tem gente até que fala, eu sou bom, né? Mesmo nós entendendo que ninguém é bom, mas a pessoa ainda insiste, eu sou tão bom, eu só faço bem, eu só quero o bem das pessoas, nunca matei, nunca roubei, é uma frase decorada, né? Parece até um mantra, eu nunca matei, nunca roubei, faço bem para todo mundo, e a pessoa acredita que coisas ruins não acontecem com pessoas que amam a Deus. Mas na realidade, queridos, Jesus, ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus aqui na terra, ele só fez o bem por onde andou, ele era verdadeiramente bom. E ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi preso a uma cruz e ali ele morreu. Morte de cruz. Era uma vergonha. Só os piores criminosos daquela época, eles eram crucificados como ele foi. E se Jesus passou por tudo isso, sendo o próprio Deus, imagina eu e você, queridos, se nós estamos imunes às dores, né? Paulo fala que nós temos que resistir, estarmos firmes para quando vier o dia mau. O dia mau. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Davi passou por um dia mau aqui. Esse foi um dos dias maus que Davi passou. Davi teve aflições. Estevão teve um dia mau. Só que o dia mau dele foi curto. Rapidinho ele já estava no céu e foi o dia mais maravilhoso da história de Estevão. Homens e mulheres, Paulo levou pedrada na cabeça e ficou como morto lá, e levaram ele para fora da cidade. Todos nós, queridos, mais cedo ou mais tarde, se já não passamos, vamos passar. Se já passamos, é provável que passemos algumas vezes por dificuldades. E isso não é uma palavra de falta de fé, não. Porque se a Bíblia diz que essas coisas acontecem e ela vem na vida daqueles que amam a Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. E aí quando os problemas se levantam, eu lembro, o que fez Davi? Davi orou, Davi buscou a Deus, Davi questionou a Deus. Ele não questiona a Deus, por que, Senhor? Não. Pode ver, as perguntas dele não é assim, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu amo ao Senhor, eu faço bem, eu sou não sei o que. Não, ele não fez isso. Ele falou, Senhor, eu devo perseguir os inimigos? Eu vou atrás deles? E Deus falou, vai que eu sou contigo.
E é assim, meu querido e minha querida irmã. Quando as coisas ruins acontecerem, as coisas que acontecem naturalmente, não procure culpados, não tenta culpar ninguém, não procure a culpa em Deus, não questione por que o Senhor permitiu. Não, dobre o seu joelho, busque a Deus em oração, ore, jejue e fala, Senhor, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? E você vai ver, Deus ele vai te guiar pelo caminho que você deve andar. Amém, queridos?